Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos situações difíceis. Alguns menos difíceis e outros um pouco mais complicado. Pode acontecer que alguma dessa situação ela pode chegar até o limite de nossas forças. E é nesse momento que faz muito bem receber manifestações de apoio e solidariedade, para que as coisas ela não fiquem ainda mais pesada. Esse tipo de apoio e solidariedade, às vezes, nem sempre elas são presenciais. Muitas vezes elas são online ou até mesmo uma ligação. Mas o importante é sentirmos acolhidos, mas infelizmente, porém, nem tudo, ou melhor, nem todos que oferecem ajuda é de verdade. Infelizmente, isso acontece muito, justamente quando estamos fragilizados. É que os aproveitadores podem encontrar o caminho mais livre. Não raro, as mensagens que recebemos são produzidas com total profissionalismo. São belas mensagens, aparência e no conteúdo. Porém, são lobos em peles de cordeiro. Claro que eu não estou generalizando todas as pessoas, mas precisamos ficar alerta que nem sempre as pessoas têm boas intenções, que nem sempre as pessoas querem te ajudar de verdade. É muito triste falar isso, mas infelizmente há tipo de gente que justamente nos tempos de aflição aparecem com a intenção de tirar algum tipo de proveito. Infelizmente, aqueles que compartilham esse conteúdo conosco, nós nem sempre conseguimos analisar direito o que nos manda com boas intenções. Simplesmente achamos que todos estão com boas intenções, mas aí que pode vir um problema. Não podemos deixar nossas emoções, não podemos deixar o momento falar mais alto do que nosso espírito. Como assim um espírito? Porque nós precisamos, mesmo em situações difíceis, não deixar a carne tomar decisões, mas sim o espírito. Pois, se a gente tomar decisões através da carne, podemos seguir um caminho sem volta. Mas, quando nós tomamos decisões através do espírito, ou seja, se nós sermos espirituais, nós conseguimos ouvir, ser sensível à voz de Deus. E com isso, iremos tomar decisões corretas e conseguir discernir o que é e o que não é. Muitos, por exemplo, que utilizam religião para enganar, que já está na pior. Geralmente, esses lobos têm fala agradável e doce e sempre concorda com você, mesmo você estando errado. Parece um anjo nos passando coisas divinas, mas com muita frequência é um conteúdo que não tem nada de angelical, e sim demoníaco. Esse tipo de gente, eles sempre existiu. O próprio Jesus falou sobre eles, conforme eu registro no livro de Mateus. Cuidado com os falsos profetas. Ele chega disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Mas vocês conhecerão os falsos profetas pelo que eles fazem e não pelo que dizem. Essas pessoas, às vezes, os aproveitadores da fé, eles sabem muito bem como tirar proveito de quem sofre. Falam em Deus de forma tão bonita que parece ser realmente seguidor de Cristo, fervoroso. Na maioria das vezes, a pessoa até sente novas forças e recupera as esperanças. Mas é tudo engano, é uma armadilha, é um laço. É algo que você pode cair num abismo, sem volta. Entre essas lábias, eles afirmam, entre outras coisas, que Deus agirá poderosamente se for agradado com boas ofertas em dinheiro ou bens, como se o Senhor fosse um tipo de negociante. Deus, Ele dá de graça. Então, a gente tem que fazer a obra do Senhor de graça. A gente tem que ajudar as pessoas de graça,
porque o que nós temos não somos nosso, e sim de Deus. O Salmo 23 é um salmo bem conhecido. Nele, o rei compara o Senhor a um pastor que cuida muito bem dos carneiros e das ovelhas. Davi, ele tem certeza que Deus é para ele semelhante ao dedicado cuidador de ovelhas. Penso que essa comparação pode nos ajudar a compreender melhor a forma de Deus agir. Infelizmente, tem pessoas que estão no meio do evangelho, prega, louva, fala do amor de Deus, mas infelizmente dentro da sua casa não vive, não está liberto. Por isso está acontecendo muita tragédia, e entre essas tragédias, no meio evangélico. As pessoas estão se deixando ser enganados com conversas bonitas, com pessoas que têm dom de louvar, mas não têm a presença de Deus. Tem uma voz linda, mas sem a presença. Aquela pessoa que prega, fala bem, fala bonito, mas não tem a presença. Temos que parar de olhar a aparência, pois se a gente continuar olhando para a aparência, pode nos levar ao fundo do poço. A partir de hoje, comece a olhar diferente, comece a olhar com um olhar diferente, com um olhar espiritual para as pessoas. Assim, o Espírito Santo de Deus lhe mostrará quem são e quem não são, quem tem boas intenções e quem tem más intenções. Pois Deus, ele revela tudo. Deus não deixa nada em oculto. Basta nós estarmos atentos para ouvir o que ele tem nos falado. Muitas vezes, há casamentos destruídos, lares destruídos, pessoas que dizem que servia a Deus e matam. Aí, muitos ainda vêm e perguntam, onde está Deus? Deus, ele sempre estará no lugar dele, nos mostrando a verdade. Cabe a nós enxergarmos. Tudo antes de acontecer nas nossas vidas, Deus, ele nos mostra. Mas precisamos estar sensível para ouvir a voz de Deus. Às vezes, Deus lhe mostra e você não obedece o que Deus te manda e escolhe outros caminhos. E ainda vão perguntar, onde está Deus? Deus, ele está mostrando. Se afaste dele, se afaste dela. Preste atenção como ele age, como ela age com você. Veja como ele te trata. Ele ou ela te trata bem dentro e fora da igreja? Ele ou ela te trata bem a sós e com muita gente? Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Ore, jejue. Se você ainda não é casado, casada, pague preço antes de casar. Não se precipite. Analise cada detalhe e veja se realmente vai valer a pena, se Deus está de acordo com esse casamento. Todo cristão precisa ser sensível à voz de Deus e ter discernimento ao mundo espiritual. Vamos vigiar, os tempos são maus. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriarão. Esse tempo já chegou. Não confie cegamente nas pessoas. Não seja só carnal, viva em espírito, pois é em espírito que Deus te revelará quem são os lobos em pele de cordeiro. Ande em espírito e veja os livramentos que Deus está te dando dia após dia. Mas você precisa tomar atitude, pois Deus, ele te dá livre-arbítrio. Pois então não culpe Deus pelos seus erros e decisões erradas. Não se prenda ao mal, não se agarre com o mal. Se você vive e percebe que Deus está te dando livramento e te mostrando algo dentro do seu lar, ore a Deus e peça força para se libertar e saia antes que seja tarde. A Bíblia diz que no fim dos tempos vão vir muitos enganadores. Então cuidado com os falsos profetas. Cuidado principalmente com a pessoa que você convive. Não é para você ser obcecada, mas atenta aos sinais. Peça a Deus que abra os seus olhos espirituais e sabedoria, pois uma escolha errada pode trazer a morte. Que Deus continue te abençoando, te dando livramento e discernimento.